Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos felizes por estar aqui mais uma vez e hoje gravando mais um episódio do nosso podcast falando sobre escola dominical e novamente aqui com o pastor José Werneck, vamos abordar esse tema tão importante para todos nós e hoje falaremos um pouco sobre incentivo. E eu tenho a alegria, lógico, de apresentar o pastor José Werneck, que é uma benção, presidente da Assembleia de Deus Ministério de Paulista, lá no Cocaia, daqui uns dias estaremos num grande evento lá com a juventude, e eu quero cumprimentar o pastor José Werneck e já dar oportunidade para ele cumprimentar vocês também. Pastor, paz do Senhor. Amém, pastor Marcos, paz do Senhor Jesus, alegria muito grande estar com o irmão novamente, a paz do Senhor a todos que nos assistem, para mim um prazer sempre poder, juntamente com o irmão, somar em algo tão importante, tão imprescindível para os nossos dias, como é a escola bíblica dominical, no momento em que nós temos uma dificuldade de convicção, em grande parte da membresia pentecostal. Nós estamos vivendo uma época em que o liberalismo e o relativismo está em voga, e se nós, como servos de Deus, não tivermos convicção no cristianismo, na palavra de Deus, nós teremos dificuldades de responder à razão da nossa esperança. Por isso, é uma alegria muito grande estar com o irmão novamente para darmos continuidade a essa live que eu tenho certeza será de bom proveito. Pastor, nós estamos falando sobre a frequência na escola dominical e hoje eu quero, vamos dar continuidade falando de incentivo, abordando a temática do incentivo. E para quem está nos assistindo, pode acompanhar o episódio 3, em que a gente introduzia a questão dos incentivos na escola dominical. O tema é como é que a gente consegue melhorar a frequência, né? Como melhorar a frequência na escola dominical, haja vista que a gente tem a gente tem muita evasão, muita gente não frequenta, enfim. E eu introduzia esse assunto para o senhor, que uma das formas da gente melhorar a frequência, no caso de incentivo, falando de incentivo, as ações que a gente tem feito, por exemplo, que a gente pode fazer. No nosso caso, nós já estamos fazendo aqui na Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, mas também é possível fazer, né, outros eventos, né, em outras, como eu posso dizer, outros eventos também, estender isso para outras igrejas, se caso for importante. Então, até para a nossa audiência. Então, eu vou retomar, mas para quem está vendo agora, né, assistindo agora, vai pegar a partir desse ponto. Aqui no Ministério de Interlagos, pastor, a gente tem trabalhado a questão da frequência com incentivos. Incentivos de que modo, né? Quais, por exemplo? Primeiro que a gente tem uma maratona que funciona durante todo o ano, né? Nós temos em média 54, 53, a média de 50 domingos, né? Por ano. E as aulas da escola bíblica dominical são sempre aos domingos, para as igrejas que fazem aos domingos. Tem igreja que faz durante a semana. E aí a gente tem uma maratona, e essa maratona ela gira em torno de a pontuação que o aluno faz ao longo de todo esse período. Então ele tem que trazer a Bíblia, a revista, a escola a Bíblia, a revista, a oferta e um convidado e a pontualidade, né? Precisa chegar. Então cada uma desses quesitos, Bíblia, revista, oferta, pontualidade e o convidado, vale, somando isso tudo, vale um ponto, né? Então se ele fizer, por exemplo, todos os domingos, né? Todos os domingos, certinho, se ele não faltar, então ele vai ter uma certa pontuação. Além disso, tem aquela questão do aluno que
do convidado que se matricula na escola dominical. Então, o aluno faz um convite a alguém, essa pessoa volta, assiste a aula. Então, esse ponto desse aluno, nesse caso, esse aluno que convidou, e a matrícula do convidado e a frequência dele também faz com que ele tenha mais um ponto. Bom, esse é um dos fatores. Então você tem uma maratona e aí no final do ano a gente faz uma festa, né? Sempre o culto da virada. As igrejas normalmente fazem, né, o culto da virada. No nosso caso aqui a gente também faz esse culto da virada, mas a gente faz já com essa ideia da premiação da escola, o melhor aluno por salas, né, o professor e o melhor aluno da escola também. E esse melhor aluno da escola, ele ganha um prêmio a mais, né? Às vezes a gente dá, por exemplo, dependendo da pessoa, um paletó, né? um terno completo, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido, além de... E os outros a gente dá bíblias, camisa, enfim, a gente faz esse trabalho. Esse é um dos objetivos. O outro, pastor, é o seguinte... esse já entra para o nosso próximo tópico, que é o preparo. Mas eu uso como incentivo, que são os cultos que a gente faz com o objetivo de trazer uma mensagem, uma palavra direcionada aos irmãos para que voltem para a escola e concluam seus cursos, vão para a universidade para que possam lecionar, né, na própria escola dominical. E isso tem tido um resultado bastante grande aqui na igreja, porque nós como assembleano, a gente sabe, isso é um fato histórico. Eu já vou concluir meu raciocínio, que a Igreja Assembleia de Deus utilizou muito, né, e continua utilizando da mão de obra de pessoas leigas, né? A gente sabe disso, para a escola dominical. Então esse foi um grande diferencial da igreja. Agora, nós não podemos continuar assim, né? A gente precisa incentivar esse irmão que tem pouco conhecimento a avançar no conhecimento. Então, estes cultos que tenho feito aqui, que eu tenho trazido professores universitários, mestres, doutores, doutorando, né? Já teve aqui coordenadores da escola, já teve aqui coordenadores do curso de inglês, a coordenadora do curso de inglês da Universidade Unítalo, já teve aqui da Unisa, já teve aqui do Colégio Pinheiro, né? A coordenadora do Pinheiro também, que agora é doutoranda pela USP. Então, já vieram aqui, e eles são irmãos, são crentes, e eles trouxeram palavras, uma palavra abençoada de incentivo. Isso fez uma leva de gente voltar para a escola, para a universidade, outros foram para a universidade, e aí esses irmãos acabaram se tornando também professores na escola dominical, foram incentivados. Hoje eu tenho um corpo docente que, na sua grande maioria, praticamente, talvez eu tenho um ou dois, eu não tenho mais nenhum, porque o único que eu me lembro agora que não estava, entrou no Senac essa semana, não é? Entrou no Senac para fazer um curso técnico essa semana, nas últimas 2 semanas, e outro voltou para a escola para concluir o ensino médio. Então, isso também serve como incentivo para os irmãos, porque a própria capacitação do professor, somado com a maratona que a gente faz, com os eventos de ensino, os cultos de matrícula, como a gente faz o culto de matrícula, a gente faz um cafezão e convida pessoas para eles virem, e eu faço uma apresentação da escola, acaba incentivando tanto os irmãos a virem para a escola, como também a trazer convidados, pastor. Então eu queria trazer essa contribuição para o senhor e para a gente aqui nesse bate-papo, e também para aqueles que estão nos assistindo, porque essas coisas são importantes, a gente compartilha, né? Isso até nos inspira. E aí eu queria ouvir o senhor também, o que o senhor pensa disso, e como que a gente pode incentivar os alunos, né? Não só os alunos, mas também os de fora, os que não são alunos, né? Para que passe, para que frequente a escola dominical. Muito bem, pastor.
primeiro lugar, é bom dizer que o senhor é um diferencial, né? É É um bondade, senhor. diferencial, é um diferencial dentro da realidade que é o meio pentecostal que está fora do centro expandido. Então, veja bem, o centro expandido é uma coisa, né? É um cinturão verde. E fora dele, nós que estamos fora desse centro expandido, é, mais abertamente nas periferias, nós sabemos que a nossa realidade é outra. Nós lidamos com um público diferente, com um público mais aguerrido na questão da mão de obra, mas mais um público que tem mais dificuldade com a questão intelectual, até uma coisa cultural, a questão de desejar, de querer, por conta do seu histórico, das dificuldades que muitos tiveram desde adolescente, muitos tiveram que trabalhar cedo, né? Eu, no meu caso mesmo, eu sou um desses. E isso fez com que abandonassem a escola na quinta série, sexta, ou seja, no ensino fundamental. Então, retomar isso é, na verdade, um desafio muito grande. Então, eu louvo a Deus pela vida do irmão, que o irmão vem fazendo um trabalho maravilhoso, digno de ser observado e imitado. Mas eu tenho certeza que esse trabalho não é um trabalho a curto prazo. Não, não é É mesmo, um não. trabalho a Longo. médio e longo prazo, né? Um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho necessário, é uma espécie de furar a bolha, o bloqueio para sair fora. É o mito da caverna de Platão, né? Platão. É o mito da caverna de Platão, aonde o irmão teve a ousadia de, pelas percepções, buscar novos horizontes e trazer para o seu público. E o que é bom, esse público tem entendido, tem entendido. Isso é primordial. Então, o primeiro ponto é esse, da dificuldade com a realidade que nós nos deparamos com o público a qual nós estamos inseridos, dentro do nosso contexto. Então, reverter esse quadro requer um esforço hercúleo, né? Requer um esforço hercúleo, requer muita persistência, e isso é o caminho certo, mas a maioria tem essa dificuldade. Veja bem, como o próprio irmão colocou, e colocou de forma muito correta, a questão da mão de obra com os nossos irmãos, que os leigos, foi isso que fez a Assembleia de Deus crescer, foi isso que ergueu, né, a Assembleia de Deus. Ela é isso, a Assembleia de Deus é isso. No entanto, nós entramos no século XXI com uma mudança radical em todos os sentidos. A globalização mexeu em todos os sentidos, então trouxe novas propostas e com elas novas necessidades, novos costumes e novas imposições, tanto no mercado secular quanto no mercado gospel, e tanto na questão secular como também na questão religiosa. Então, ou seja, hoje um pastor, o perfil dele não cabe ser o mesmo pastor de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. Ele teria uma dificuldade muito grande se ele ainda mantivesse aquela mesma rotina. Então, o pastor, ele está rodeado de membros mais ou menos que se identifica com ele. Então, ele precisa entender e agora lutar contra esse sistema. Então, é o que o irmão fez, é o que a gente tem lutado para tentar fazer. Então, eu acredito que nós não podemos perder de vista que a escola dominical ela é composta de pessoas simples. Também não podemos esquecer e nem ignorar de que, mesmo sendo simples, há uma necessidade de faixas etárias dentro dela e dos que estão fora, que precisa ser vista e precisa ser atendidas. Então, isso precisa ficar claro. Então, dentro dessa problemática, o que fazer? Como fazermos
para mudar isso. Então, eu entendo que o caminho que o irmão frisou aí na maneira de colocar é um caminho maravilhoso e tem dado fruto. Esse caminho é um caminho que precisa ser seguido. A questão é como fazer para inculcar na mente desses irmãos, dessas irmãs, que é preciso hoje buscar conhecimento de tal forma, considerem que ainda tem no nosso meio pentecostal aquele velho ranço de que a letra mata, de que a teologia esfria, nos deixa incrédulo. Ainda existe isso dentro das nossas igrejas. Pastor, eu enfrentei isso daí, eu enfrentei bastante isso aí, viu? Eu ainda enfrento com algumas pessoas que são anciãos, que são pessoas maravilhosas, mas na mente dela não tem sentido de você precisar estudar para cumprir um sacerdócio. Veja bem. Então, quando a gente olha para denominações reformadas, por exemplo, históricas, eles estão bem à frente porque a percepção é outra. Agora, nós vamos trabalhar com o que nós temos. Então, uma das coisas que eu vejo, pastor, que pode ser colocada como proposta, ou seja, um pressuposto que pode ser colocado, é a questão desses que estão passando, desses, por exemplo, no caso do irmão, e aqui que pode ser feito, que houve que, pelo incentivo, voltaram a estudar, se prepararam, arrumar uma forma de que eles, como retribuição, eles tenham o dever, de forma voluntária, é claro, de se dar e estar à disposição para investir, para cooperar, preparando pessoas que, como ele lá atrás, tinha dificuldade, ou seja, através de cursinhos. Nós vemos assim, por exemplo, escolas, universidades públicas como o USP, muitos alunos, como uma forma de retribuição, eles se juntam e dão cursinhos gratuitos, né? Para entrar no vestibular, preparam para o vestibular de forma gratuita. É uma forma de devolver àquela faculdade aquilo que ela fez por ele. Isso é muito bonito. Eu acho que esse é um ponto que pode ser trabalhado nas nossas igrejas, de conscientizar essas pessoas que têm uma condição já intelectual, a elas agora, de forma voluntária, estarem à disposição da igreja para preparar pessoas que, assim como elas, tinham dificuldade e facilitar o caminho. Essa é uma oportunidade, né, pastor? Na verdade, isso a gente precisa tentar criar esse ciclo, né? De trocas, né, de incentivo, de cooperação, né, de retribuição, não é? Porque a igreja tem essa função de mexer com o sujeito em todas as áreas, e ela mexe mesmo. Ela mexe na área espiritual, ela mexe na área social, ela mexe na área civil. Por quê? Porque o sujeito chega na igreja, como eu e tantos outros chegaram, todo bagunçado, e a igreja é que, com a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, vai transformando esta pessoa, incentivando ela a chegar, a mudar de vida, né? Assumir novas relações sociais e tudo mais. Por exemplo, a própria questão da educação. Então, no meu caso, foi assim também. E é por essa razão que eu penso nessa questão, né, do próprio incentivo, então, de como que a gente deve apoiar os irmãos, incentivar. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, no final de semana passado, eu tenho um irmão que parou de estudar em 2015. Ele estudou até o primeiro ano, né? E aí abandonou. E quando foi agora, ele já estava estudando teologia comigo aqui no núcleo teológico do ETAD que a gente tem. E aí ele matriculou, foi fazer prova daquele Enseja, porque ele quer concluir o 2º grau para em seguida avançar, né, e acompanhar os demais professores também, os demais irmãos, alunos da sala. Então perceba que a própria igreja gera isso, né, pastor? Essa retribuição, essa contribuição. Então é um curso que a gente faz, é uma atividade que a gente faz. E eu penso que nessa linha, entre outras coisas, que a gente consegue melhorar, por exemplo, a própria pedagogia.
Nós falamos um pouco na semana, no episódio 3, falamos dos métodos, falamos um pouco das abordagens pedagógicas e tudo mais, né? Dos diferentes métodos de ensino, falamos um pouquinho sobre tudo isso, mas eu penso que, por exemplo, é nessa busca, pastor, de incentivo, né, de estudo, que a gente melhora a condição do professor, a qualidade do professor, melhora inclusive o referencial do próprio bibliográfico do próprio professor, e isso vai reverter nos diferentes usos didáticos, né, que ele vai aplicar na escola, as formas, o trabalho, o método que ele vai utilizar para ensinar. E, obviamente, vai conseguir atingir as diferentes faixas etárias, que isso é importantíssimo dentro da nossa instituição, que ela fala com todas as faixas etárias. Eu ainda tenho uma crítica, por exemplo, a terceira idade precisa ser visualizada, não é? A terceira idade precisa ser visualizada, né? O assunto que nós temos dessa temática desse trimestre agora, por exemplo, que aborda a questão do discurso político, né, muito do discurso político, isso não tem muita, em alguns ambientes, para algumas pessoas é interessante. Quando eu falo algumas pessoas, eu digo de terceira idade, mas para uma outra não. Então a CPAD precisa pensar nisso também, mas eu acho que ela tem que pensar nessa questão da terceira idade, tem que pensar no braille, né, naquela criança que é especial, não é? Eu penso nisso, mas de toda forma, pastor, isso melhora a condição da frequência, no meu entendimento, porque os irmãos que vão se preparando para isso, partindo desses outros incentivos e tudo mais, acabam aplicando métodos novos, formas novas, conversando melhor com os alunos, entendendo melhor o aluno, entendendo o processo de ensino-aprendizagem melhor. Isso fica muito bem, fica muito bom. Então você vai formando alunos e a evasão é menor. Porque quem vem... A evasão, no meu entendimento, é menor. Porque quem vem acaba entendendo que aquilo é muito mais... Não é só não é só algo ritualístico que a gente tenha que fazer todo domingo de manhã, porque o pastor chama atenção. Entende? Se não for, o pastor chama atenção. Não, mas porque é importante, porque melhora a educação dele, porque melhora a linguagem dele, o vocabulário, que melhora o conhecimento teológico e tudo mais. Essas coisas que eu penso em relação a isso, pastor. Muito bem, o irmão está correto. Veja bem, dentro disso, pode-se acrescentar também, não existe tantas campanhas para avivamento. Que tal uma campanha para o avivamento do conhecimento, né? A despertar o desejo no membro, no irmão, na irmã, de buscar assim, conhecimento, de ter prazer com a leitura, ou seja, montar uma biblioteca dentro das igrejas, né? Uma igreja montada de forma simples. Eu tinha uma, pastor, aqui na igreja, viu? Eu ganhei 400 livros de um irmão para montar uma biblioteca aqui, pastor. Estamos num projeto aqui, mas ainda está faltando mandar fazer, mas tenho 400 livros. Olha aí, que benção. Para fazer esse trabalho. Então, aí, arrumar alguém que aqueça essa ideia, né? Que venha acrescentar, ou seja, fazer e começar assim, a espalhar nos grupos, fazer um marketing da necessidade, emprestar livro, dar o tempo para trazer de volta, cobrar a leitura, fazer perguntas, ou seja, despertar o desejo pela leitura. Eu acredito que esse pode ser um ponto básico. A questão pedagógica, como o irmão colocou, ela se dá em vários sentidos. Agora, claro, precisa haver um planejamento, né? Fazer escolhas, por exemplo, sobre o que vai ser ensinado, ou seja, ligar. O que é preciso também, pastor Marcos, colocar na mente de cada um dos cristãos, de cada um membro, de que a escola bíblica dominical é uma escola. Ela é uma escola, independente do espaço, com a dificuldade dos espaços físicos que tem a igreja, mas ela é uma escola, ela precisa ter característica de escola, jeito de escola, método de escola. Administração de escola, né?
Isso, Administração de uma escola. administração. E precisa ser gerida como uma escola e os membros precisam entender que essa escola é a maior e a principal ferramenta da igreja para o ensino da Escritura Sagrada. Porque no meio do pentecostalismo ainda tem essa cultura de se der, eu vou à escola dominical, eu não me identifico, ou seja, isso precisa ser revertido. Precisa também um trabalho prolongado, mas um trabalho persistente para mudar isso na mentalidade dos pentecostais, de nós pentecostais como um todo, de que a escola é o ponto principal da igreja para que se tenha melhor conhecimento da palavra de Deus. É o local correto da aprendizagem. Ponto 2, ligar o culto de doutrina, isso é uma coisa que eu não fiz aqui, mas tenho pensado. Ligar o culto de doutrina ao tema que está sendo trabalhado na escola bíblica dominical. Eu acho que isso é muito interessante. Você tem 13 aulas de escola dominical, você pode ter 13 cultos de doutrina, voltado com aquele tema, trabalhando juntos, acrescendo, sempre enriquecendo. E ao invés de ter um trimestre, a gente tem um semestre de escola dominical. Claro. Eu entendo que isso também pode surtir efeito, quer dizer, são pontos que podem ser trabalhados, são ideias que surgem, que podem se concretizarem, ser colocada à disposição da igreja e tenho certeza que surte efeitos e produz frutos. Além até porque, pastor, a gente tem a questão também do aprofundamento, né? Uma vez que a gente tem essa oportunidade de ligar, né? Por exemplo, você pode aprofundar o assunto na semana seguinte, explorar um pouco mais, né, o tema daquela aula na semana seguinte e dar outros recortes, né, que você não fique preso, literalmente engessado na revista, mas você pode dar outro recorte ou aproveitar aquilo como um norte, né? Então isso é extremamente importante também. Eu acho que isso é bacana, viu, pastor? Acho que essa é uma questão. Eu não tinha pensado nisso. Geralmente eu utilizo, volta e meia, eu às vezes faço um aprofundamento no próprio culto, né? No próprio culto do domingo à noite, dependendo da questão, dependendo do tema. Então eu recolho dali, eu recorto dali algum ponto e abordo no domingo à noite. Mas eu não tinha pensado no próprio culto de ensino, né? Que eu acho que é super interessante a gente também carregar isso para essa temática que é super bom, né? E ajuda muito, glória a Deus por isso. Gostei. É um tópico a mais em cada lição, pastor. É um tópico a mais em cada lição. Outra coisa que eu vejo, e aí é uma de outras críticas que eu tenho a CPAD, não no sentido da capacitação, porque eles são isso, nem precisa discutir, são hipercapacitados, mas além da questão que eu vejo, que sinto falta de trazer temas cíclicos com de forma mais ligeira, né? Eu acho que isso é um vazio e considerando o momento que nós estamos passando, isso deveria ser algo que deveria ser tratado durante um ano. E a segunda questão, que a própria CPAD, pensando que é da escola dominical, que saem os pregadores, que tem pastores, que formam obreiros, pensar em trazer mais trimestres, por exemplo, uma questão da hermenêutica e da homilética, ou seja, de como preparar sermões expositivos que falta na maioria dos púlpitos de nossas igrejas, ou seja, como interpretar a escritura sagrada. Então, acho que eles deveriam pensar um pouco nessa linha, entendendo que a escola dominical é a escola que prepara ministros, pastores, presidente de convenção, ou seja, toda Sair de a lá, área né? Todos sair de lá. intelectual, toda a área de ensino da Igreja Assembleia de Deus vem da escola bíblica dominical. Então é preciso pensar em trabalhar essa questão de forma pedagógica para que dê mais combustível, dê mais munição ao pregador, ao pastor, ao obreiro,
para eles aprenderem e se familiarizarem com o sermão expositivo, ou seja, leia o texto até entender. Quem escreveu não é melhor do que você. Leia 10 vezes, 15, 50, 100, mas tenha a hombridade de entender o texto. E, pastor, tem dentro desse campo, aí o senhor me provoca também, né? É para provocar mesmo. Isso provoca, porque quando a gente fala de hermenêutica, a gente fala de interpretações e tudo mais, eu penso que a gente também precisa, nesse sentido, também ampliar essa questão e já inserir nessa conversa a própria questão da escrita. Por exemplo, pastor, o número de pastores que não escrevem, por exemplo, nem o mínimo, não é? Nem o mínimo possível. Não estou falando de... claro que tem gente de pastores já de longa caminhada que escrevem muito bem, né? Que são exímios, são homens da escrita. A gente tem professores, como a gente já tratou aqui, já fiz um podcast com o pastor Isaldil, que é um escritor. Não é desse nível de pastores que eu estou falando. Mas eu estou falando dessa linha que chegou para a escola dominical e aprendeu a pregar um sermão, né? A gente sabe que a vida dos pastores é corrida, né? Melhor dizendo, e acaba muitas vezes ele não tendo esse tempo. E a escola seria importante a gente já criar no meu pensamento, pastor, nessa juventude, nessa turma que está estudando, que está na escola, o hábito de escrever. E aí eu quero dar um testemunho para o senhor. Disso, porque eu penso nessa linha. O senhor me provocou nisso daí. Culpado que eu vou falar agora é o senhor mesmo. Eu tenho aqui na escola, e isso é muito comum. Por exemplo, a gente tem a rede social é foto, é texto, né? Vídeo, audiovisual, tudo mais. As pessoas postam foto, elas mandam carinhas, curtem, fazem essas coisas todas que todos fazem, né? Em geral aí na rede social. Mas quando você fala de escrever qualquer coisa, por exemplo, pouca gente escreve, principalmente no ambiente da igreja, ainda mais porque a gente já sabe que a nossa igreja, em grande parte, tem essa dificuldade, toda ela, como o senhor colocou bem aí ao longo da conversa. Então, o que eu fiz? Eu pedi a classe, nesse momento, eu já dei aulas para várias classes. Fiquei tanto tempo com os jovens, muito tempo com os homens, muito tempo com músicos, né? Eu tenho uma sala de músico específico aqui também, uma classe de músico, né? Então eles recortam o tema para a classe. Durante muito tempo eu dei essa aula para eles e montei uma grade de estudo para falar com esses alunos, né? Porque a gente tem grande dificuldade de músicos na escola dominical, então eu não queria ter esse problema, então eu tenho uma sala de músico aqui. E aí, não quer dizer que a gente ainda não tem problema, tem, né? Claro. Mas, então, e hoje eu estou dando aula na classe de mulheres, né? Eu desloquei a minha esposa para uma sala de discipulado e eu estou dando aula na classe de mulheres. E então eu percebi, né, que elas têm uma grande dificuldade também, não diferente dos homens, mas eu pedi que comprassem um caderno específico para as anotações na escola. E sabe aquela ideia, pastor, de que o senhor tinha que apresentar o caderno para o professor? Isso eu faço todo domingo, né? Então isso eu faço todo domingo. Então elas fazem as anotações durante a semana, fazem os questionamentos e tal, anota o que entendeu, e aí quando a gente começa a aula com esse debate que elas vão lendo aquilo que escreveram, né? Algumas, nem todas ainda, porque tem aquelas que não conseguem fazer, né? Isso eu já estou fazendo há quase um ano, ainda não atingi todas, não é? Mas uma maior parte. Então, o que muda? Isso muda que a própria pessoa, no meu entendimento, perde o medo de escrever e começa a produzir. Então, amanhã, por exemplo, ela vai produzir um parágrafo, né? Vai produzir uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Quando for daqui a alguns anos com muita insistência e um trabalho de dedicação, essa irmã será uma produtora de conteúdo para a própria igreja, no meu pensamento.
Você precisa de um texto, ela vai fazer. Você precisa de uma parte. Vamos fazer aqui uma apostila em parte, né? Em grupo, a gente vai fazer. Então, se a gente, no meu pensamento, se a gente não inserir, e aí o senhor falou muito bem, se a escola bíblica dominical não tiver caráter de escola, literalmente eu entendo que ela não vai. Mas se tem, a gente tem que usar essas ferramentas. Pastor, são esses os tópicos que eu coloquei para a gente colocar, para a gente trabalhar um pouquinho hoje. O senhor já está quase estourando no seu horário aqui, né? Do horário do culto. A nossa vida é bastante corrida mesmo, mas eu quero deixar esses momentos para o senhor também acrescentar. Temos mais uns 8 minutos, né? Do tempo que a gente combinou. E eu quero deixar esse espaço para o senhor, até para o senhor comentar o que eu coloquei, lembrando, né? Reforçando, que já tenho irmãs aqui que já completou caderno, já está no segundo, né? Quer dizer, anotações e tudo mais. Então é uma coisa muito interessante isso daí. O senhor está mutado, eu acho. Glória a Deus pela vida do irmão, porque o irmão é disposto. A ideia é excelente, né? E até porque isso é provado, né? Pela ciência, a metodologia, pela pedagogia que se aprende mais escrevendo e não digitando. A digitação usa o cérebro do computador. Quando se escreve à mão, usa o nosso cérebro e o processo de gravação, de decoração é automático. Isso é uma ideia excelente. O caminho é esse. Como o irmão colocou, tem vários métodos, eu acredito que tem métodos excelentes. Esses que foram apresentados pelo senhor são métodos que a gente já está vendo que está dando resultado. Agora, o que não pode é que alguém que esteja assistindo essa nossa live, ou que vai assistir, pense e se iluda que isso é como um milagre, algo, uma Não, mágica, é com muito é trabalho, né? trabalho. Aliás, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque o Dicionário. S está antes do T. Então tem que trabalhar, tem que ralar, tem que investir e outra coisa, pastor Marcos, querendo ou não, por mais que o irmão se esforce, por mais que eu me esforce, por mais que muitos pastores, muitos líderes se esforcem, nós precisamos de braços auxiliares que abracem a visão, que se disponham e que possam dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, conte comigo, eu quero somar, eu quero contribuir, eu quero deixar também alguma coisa de legado para esta igreja, para os nossos jovens, para os nossos filhos, netos. Então, eu acredito que o caminho é esse, é fazer da escola dominical, além de dinâmica, uma escola que seja missionária, uma escola que seja evangelista, uma escola que ganhe vidas, porque vidas lá fora vão olhar para dentro da igreja e vão perceber que pessoas entraram ali sem saber de nada, e eu estou dizendo isso no aspecto natural mesmo. E vão perceber que aquelas pessoas mudaram, a vida delas está melhor. Hoje alguém voltou à escola, hoje alguém se preparou, hoje alguém se formou, tem um trabalho melhor, constituiu uma família, e tudo isso graças a Deus daquela igreja e aquela igreja que se colocou à disposição através de seu líder. Portanto, eu acho que a escola bíblica dominical, juntamente com o evangelismo, são os dois principais trabalhos da igreja. Eu acho que a igreja, eu tenho certeza que a Eu também não igreja, duvido. Não eu tenho duvido. certeza que a igreja, sem a escola bíblica dominical e sem o evangelismo, aliás, nós temos uma tríplice missão, né? Adorar, evangelizar e edificar, que é o ensino. Então, Sim. adoração, evangelização e edificação. Então, essas três coisas são os motivos que nós ainda estamos aqui. Estamos aqui exatamente para isso, como agência de Deus, tendo o Espírito Santo como agente, sermos capazes de, no bairro em que nós estamos inseridos, sermos luz. E luz não é somente falar que é um cristão, é fazer, isso é comunidade, fazer com que aquele bairro perceba que ali tem uma igreja, que tem algo a oferecer, que prepara pessoas, que faz com que pessoas melhorem a sua vida intelectual, espiritual, familiar, profissional. Então, a igreja é um luzeiro,
ela não pode se dar ao luxo de se fechar, ficar na retranca e não ser nem conhecida pelos próprios moradores onde ela está. Entendeu? Sim, Então, pastor. ela tem que ser capaz de preparar pessoas de dentro e buscar as de fora. Ou seja, esse trabalho da escola bíblica dominical, ele tem que ter um objetivo interno e externo, e isso é ser igreja. Meu amigo, essa é a minha fala final. Te agradecer pela oportunidade que me deu de poder estar contigo aprendendo mais sobre esse assunto, né? O irmão já é o mestre nisso, e glória a Deus por isso. E eu fico Bondade. feliz e sou grato. Obrigado, senhor pastor, por esse tempo que o senhor nos concedeu. Tivemos esses 2 encontros e não vai ficar só nesse, né? Não ficarão só nesses, a gente vai fazer outros em nome do Senhor Jesus, porque tem muitos assuntos para a gente abordar e trocar essas experiências. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a toda a nossa audiência. E eu quero dizer a você que pode assistir os anteriores, né? Nós tratamos metodologia com o pastor Zaldil, tratamos também sobre tecnologia, um pouco de tecnologia com a irmã Cida, tratamos agora sobre frequência com o pastor Zé Werneck em 2 episódios, e vamos ter outros também. Deus abençoe, pastor Werneck, ótimo culto para o senhor, em nome de Jesus, e até a próxima. Muito obrigado, em nome do Senhor. Amém. Amém, meu amigo. Um abraço. Obrigado, pastor. Tchau, tchau.